Ainda hoje, 26 de outubro, né? Eu tô gravando o segundo vídeo, saí da praça, porque o tempo não tava muito bonito, né? E resolvi falar, né, um assunto complexo que eu não vou chegar a conclusão nenhuma. Talvez vá criar mais dúvidas, né? Que é sobre se existe o futuro, né? Porque a ideia de que existe um futuro, a gente teria que pensar então que existe um destino que não pode se mudar, quem controla, como controla, por quê, né? Então, assim, por exemplo, no Espiritismo, se explica, não sei, deve ter em outros lugares também, que se explica assim, que os espíritos que têm um conhecimento maior, porque estão em mais lugares, porque, enfim, né, percebem o que as pessoas falam, pensam, né, podem deduzir o futuro, né. Se eu estou num lugar mais alto e vejo os carros andando no trânsito, né, eu vejo que tem um acidente lá na frente que vai atrasar os carros quadras atrás, né. Então é uma dedução do futuro óbvia, não é que eu vi exatamente o futuro, eu deduzi o futuro. Então haveriam espíritos capazes de fazer isso, né? Porque tem um conhecimento maior. Eles deduzem então que fulano pensou isso, fulano disse aquilo, esse aqui vai se separar, esse vai largar o emprego, né? Esse precisa de um empregado, né? E então eles conseguiriam, óbvio, deduzir o futuro e mostrar para as pessoas em algumas situações, né? Ah, enfim, Deus, eu não sei se alguém explicou, não lembro se o Espiritismo explicou como é que Deus sabe o futuro, né? Mas acho que nesse sentido não. Mas sobre os espíritos, né? A questão, por exemplo, são coisas como aquele homem que viu um tiro que o Trump levou, né, na orelha. Teve um homem que uns 2, 3 meses antes viu, e ele poderia simplesmente falar sobre um atentado, né, um atentado e falar de tiro aqui, tiro ali, mas ele conseguiu acertar o local, né? E o sangue na orelha e tal, né? Com alguns, não exatamente tudo igual, né? Mas muito parecido para ser mero acaso, né? Assim, um chute, como falamos, né? Um palpite. E eu mesmo, não faz muito, um mês atrás, eu sonhei com alguns números num sonho que, enfim, teve todo um sonho que foram aparecendo números durante o sonho, né? E depois saiu no mesmo dia, na, na loteria, né? Que seria o pessoal jogar no bicho, digamos, né? Os três números, três dezenas que eu sonhei saíram. Primeiro, segundo, terceiro prêmio. Né? Eu fiquei sabendo por uma pessoa que enfim, costuma ver nesses jogos. Eu não jogo, não tenho hábito, né? Se jogasse, teria ali ganho um bom dinheiro, sei lá, alguma coisa assim. Não acho que fui eu que vi o futuro, né? Acho que alguém me mostrou o futuro. Então, se alguém viu os números que iam sair, isso não dá para deduzir que número vai sair. Porque ele teria que saber a roleta lá que tem os numerozinhos e tal, né? Como é que ele deduziria isso, né? Aí que vem a parte intrigante, o motivo para eu estar gravando esse vídeo, até já está longo demais, né? Que como podem deduzir, como eu falei do Trump agora há pouco, né? Futuros assim que não podem simplesmente não tem saber qual bola vai cair, né? Ou como é que é a precisão de um tiro que ia dar na orelha do Trump, né? E eu sei que na história uma da humanidade, histórias pessoais de cada pessoa do mundo deve ter muitos fatos assim, né? E eu dei só esses dois exemplos. Então, por um lado, né? Deixa dar um nó na cabeça, que nem quando a gente começa a querer entender Deus, né? Quem criou Deus, né? Por que isso, por que aquilo, né? Que a gente tem um nó, né? Como se ninguém criou Deus, né? Como Deus pode sempre ter existido, né? Mas se Deus não existe, como é que o universo existe? Né? E dá um nó na cabeça, né? Mas também dá fé. Dá fé porque vai muito além de qualquer lógica, qualquer razão, né? Claro, alguém vai dizer, hipoteticamente, a estatística, isso é papo furado, né? Né? Porque também não é o único exemplo, são muitos, né? Não foi uma única vez na vida. Ou comigo, ou com muitas pessoas que veem o futuro com frequência, né?
Então, por outro lado, a fé, né? Porque isso aqui mostrando mais uma vez que o mundo, além deste mundo material, existe. Que é um assunto que até um vídeo que eu não postei, falei ontem, né? Falei ontem, mas não postei, então ninguém viu, só eu vi. Sobre as saídas astral, as experiências quase mortes, né? Enfim. Esse tipo de coisa dá um fé para nós no futuro, né? Mostra como prova, né? Como existe um outro mundo. Né? Se existe um outro mundo, a gente tem que viver mais também pensando na continuidade dessa vida que não é só nesse corpo, né? Mas é isso, como eu disse, não ia ter resposta, não ia ter conclusão. É só para fazer as pessoas darem um nó no cérebro aí, raciocinarem, né? Quem quiser aí pode, como é que se diz? Comentar, né? Comentar, até ajuda o vídeo a ser mais divulgado, né? Não que eu vá ganhar dinheiro com o YouTube, né? Mas é bom que mais gente veja essas coisas, tá bom? Tchau.